Queria abrir apresentando o Rodrigo Lopes. Ele é o CEO do Hospital Lefort Bandeirantes e da maternidade Cristóvão da Gama. Já é um amigo de longa data, são clientes do escritório da área de saúde que nós atuamos. A gente tem já uma proximidade bastante grande e fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite para prestar informação de qualidade e dar um pouco de uma certa luz em tantas dúvidas que a gente tem tido em relação ao assunto de saúde. Hoje não vamos falar nada de direito, evidentemente, vamos falar do cenário de saúde, o cenário da hospitalar, tanto público como privado, as informações que vocês têm, protocolos que vocês têm adotados. A ideia é que cada um de vocês fale de 15 a 20 minutos e depois nós podemos abrir por mais uns 20 minutos de perguntas e respostas. Aproveito também para apresentar o Alan Paiotti, colega do IPO, amigo também de longa data, hoje diretor executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também um cliente antigo do nosso escritório, coordenado pelo Chueri, que está aqui presente. Também vão ter o prazer de escutar as ponderações do Alan, que vai também contar um pouco dos inside informations que ele tem, das informações por dentro do sistema, que com certeza ele vai nos brindar hoje. O Chueri pedi para ele me auxiliar como co-host nesse webinar. Então, por favor, Chueri, anote as perguntas, ele tem algumas perguntas já preparadas. Como a gente estava brincando, o fundo dele ele não está na Capela Sistina, a Faculdade de Direito lá de São Francisco do Fundo. Ele é tecnológico, como vocês podem ver, ele colocou ali o fundo da Faculdade de Direito, em homenagem à faculdade. Então, com isso, acho que eu posso dar a palavra inicial ao Rodrigo. Se você pudesse fazer uma apresentação contando um pouco da tua experiência, o que você tem visto, quais são as perspectivas, e trazer algumas informações que a gente não tem acesso na imprensa. Se você puder nos brindar com essas informações, seria ótimo. Por fim, eu só peço a vocês, nós temos o Q&A, né, do Zoom, acho que vocês já estão acostumados. Podem, por favor, fazer as perguntas. Eu vou selecionando e, ao final, o Chueri e eu faremos as perguntas tanto ao Alan como ao Rodrigo, mais uma vez agradecendo a participação dos dois. Obrigado. Rodrigo, com a palavra. Ricardo, obrigado. Felipe, obrigado. Alan, de novo, a gente juntos. Sabe o prazer que eu tenho de estar compartilhando aí com você um pouco do que a gente vem vivendo aí nos últimos dias. Só por uma questão só de curiosidade, né? A minha primeira formação foi em biomedicina, apesar de hoje estar fazendo mestrado em direito. Então dá para conhecer um pouquinho da parte de microbiologia. Na época da faculdade se estudei sobre pandemia. E eu particularmente não gostaria de estar vendo o exemplo ao vivo e a cor. É surreal. Parece de vez em quando um filme pós-apocalíptico que a gente está passando nesses últimos dias. E numa velocidade muito rápida, né? Se a gente for lembrar, né, em novembro, dezembro do ano passado, a gente estava ouvindo na mídia que na China, na nossa cidade na China, tinha um vírus que estava matando gente, e a gente está com esse vírus agora aqui do nosso lado, com mais de 16 mil óbitos já no país e com uma falta de perspectiva muito grande, né? Só fazendo um cronograma aí a gente começa a ouvir muito sobre o corona, principalmente depois com a questão da Itália, Europa crescendo muito. A gente está falando isso aqui no período do Carnaval, né, fevereiro. Março, a gente começa a discutir um pouco da chegada dele no país. Tem o primeiro caso de um viajante, de um turista, contamina. Hoje já se questiona se ele foi o paciente zero, já se sabe que não, né, que em fevereiro a gente já estava com o corona no país. A gente, com muita certeza, a gente tem uma notificação muito abaixo de pacientes infectados do que realmente aparece. E, obviamente, o número de óbitos também é maior. Isso hoje já tem N estudos da USP, do Fleury, tem pessoal de Porto Alegre, tem um pessoal de até fora, se não me engano, na Suécia, que tem uns modelos mostrando da subnotificação hoje no país. Então, no mês de março, a gente começa, dia 15, dia 20, a gente começa a entender um pouco. Abril foi o primeiro mês, né? E para a rede privada, ela tem um comportamento bem diferente da rede pública e talvez um pouquinho diferente do que a gente tem na mídia, né?
Na rede privada, os hospitais, eles têm um impacto muito grande na rentabilidade. Eu dou um exemplo. Nós somos hoje uma oficina de precisão de carro de Fórmula 1 trocando óleo de carro. Então, hoje o hospital está com 95% de ocupação, mas de uma rentabilidade muito, muito baixa. Então, a sobreviver hoje na instituição privada hospitalar está muito, muito complicada, porque nós não estamos fazendo os procedimentos eletivos. Isso teve uma fuga gigantesca e os pacientes, por restrição social, por receio, eles também não estão procurando atendimento. Então, no mês de abril, nós tivemos o primeiro impacto de uma falta de todo mundo se preparou muito por um colapso de falta de leito. Isso não aconteceu, né? Está chegando agora, sim. E veja que ninguém tem muita certeza, né? Nós tínhamos sempre o rush, né? Ia ser no começo de abril, ia ser no meio de abril, ia ser no final de abril, ia ser em maio. A gente já está chegando em junho, né? A gente já está nas 2 últimas semanas de maio e a gente ainda não está no pico do Covid, né? E isso vem estressando. Tivemos uma falta muito grande de insumos no começo e, obviamente, o mercado se aproveitou até para cobrar mais de insumos como avental, luva e álcool gel. Se a gente lembrar, no mês de abril, o álcool gel tinha fugido do mercado, ninguém conseguia comprar. E hoje, qualquer posto de gasolina tem, o que era R$20 o pote, já está R$8,69. Então, papel higiênico, né? E papel higiênico também, né? O pessoal se preocupou em fazer estoque de papel higiênico. Até achava que a Covid provocava diarreia no começo, né? Porque não sabia por que o pessoal guardava tanto papel higiênico, né? E não tinha a mínima lógica, né? E veja quantas fake news nós passamos nos últimos meses, nos últimos 40 dias, né? Já se falou de vitamina C, de vitamina D, da água com limão, né? Da cloroquina, que está sendo tão debatido ainda, na questão do plasma. Mas, de verdade, é que nós não temos ainda uma verdade. Nós não temos ainda a certeza do que realmente vai ser cura. A gente não tem a certeza ainda de quando vai acabar essa pandemia. Veja, o vírus, apesar desses modelos, né, se comenta muito desses modelos, quando acaba, o vírus ele vai continuar existindo. Né? E para você ter a questão de finalizar essa pandemia, você deveria, ou a vacina, ou 80% da população tem que estar contaminada, para que você não tenha mais a progressão que esse vírus está tendo agora. E menos de 20% da população mundial hoje está contaminada pelo Covid-19. Então, as projeções elas são muito ainda embrionárias e sem muita certeza ainda de um futuro. Agora, uma certeza que eu tenho hoje dentro da instituição é que a gente começa o dia às 7 horas da manhã planejando o dia. E a gente tem uma dificuldade muito grande de saber o amanhã. Veja, hoje nós acordamos com um feriado gigantesco na cidade de São Paulo. Isso muda toda a nossa estratégia. Toda a nossa estratégia, toda a nossa operação. Fora a questão de custo, né, que toda vez que é feriado a gente paga dobrado. E recebendo menos. Então, o próprio Estado ele vem tomando atitudes constantes. Semana passada era um rodízio de 24 horas, par e ímpar, acaba-se esse rodízio do nada, então você muda a estrutura, para de fazer requisição de placa de carro, e aí agora vem um feriado, quarta, quinta, sexta, e talvez a próxima segunda-feira também. Né? Então, como que você, como gestor, consegue ter uma linha mestra de continuidade sem a certeza? Então, o planejamento hoje, o que a gente aprendeu na década de 90, de balance scorecard, de toyotismo e tal, isso agora ele está incipiente. A gente tem que se basear talvez nas visões de startup e de consumo extremamente rápido para a gente se planejar de forma muito agressiva e muito rápida. E começar a criar modelos de cenário. Outra visão que nós temos aí no hospital, no Grupo Leforte, essa situação que a gente está tendo no Covid, ela vai ter uma ressaca. E essa ressaca, na minha opinião, ela vem em 2 momentos. O pós-Covid, que você vai ter provavelmente um represamento dos eletivos muito grande, isso vai vir assim, estourando a barreira. Aí a gente vai questionar, e o desemprego? Veja, quando a pessoa tem o desemprego agora, ela ainda fica um tempo com o plano de saúde.
E essa pessoa com o plano de saúde por 6 meses, por um tempo limitado, 1 ano, 3 que seja, ele vai fazer de tudo ao máximo, até pela incerteza da recolocação dele. As operadoras está sendo publicado que o sinistro está muito baixo, mas elas precisam se preparar porque esse sinistro é irreal. Esse sinistro está sendo camuflado ou escondido ou represado para um momento que isso vai explodir. E essa explosão vai nos dar duas questões. Primeiro, talvez um custo mais caro, porque o paciente está mais grave. Né? Então, você tem pacientes hoje deixando de fazer seus controles de cardiológicos, oncológicos, os diabéticos e assim por diante. Então, a gente está aumentando uma cronicidade, um aumento do ticket desse paciente, o que não é salutar para a área de saúde. E a gente vai ter uma concentração num curto período. Após isso, vai vir o desemprego e vai ter, provavelmente, uma falta de demanda para a rede privada, porque as pessoas não vão ter o plano de saúde. Hospitais privados têm a sua receita de 95%, 98% da demanda dos convênios. Se você vai ter menos pessoas trabalhando, menos pessoas com poder aquisitivo e com a carteirinha do convênio, ou de 95% hoje dos planos de saúde são planos empresariais, a gente vai sofrer ano que vem uma falta de demanda para o setor privado. E um outro problema que eu vejo para uma ressaca pós-Covid é uma questão de inadimplência muito grande também. E isso vai nos dar um problema de caixa e de você ter a facilidade e a condição de cumprir com as suas obrigações. Então, há uma questão de você ter liquidez vai ser muito questionada. Seguindo uma visão um pouco mais de macroeconomia, né, o quanto que a gente vai ter que mudar ou, na verdade, se reinventar. Porque, com certeza absoluta, nós não vamos ser melhores, nós vamos ser diferentes. Espero que até para melhor, mas nós vamos ser diferentes. Eu tenho 500 pessoas de home office. Eu não vou voltar com todo mundo para escritório, até porque o espaço físico custa muito. E está funcionando, e a produtividade é muito alta no home office. Né? E até brinco, quem inventou isso não tinha dó das pessoas que trabalham, porque a gente, aparentemente, a gente está trabalhando muito mais do que antes. Então, produtividade em home office se mostra extremamente positivo. Isso pode diminuir e vai mudar as configurações operacionais. E outras demandas também. A questão de investimento e a questão dos investidores, com a taxa de juros baixa, talvez daqui a pouco a gente taxa negativa, como que vai mudar o comportamento do investidor? Será que a bolsa vai ser o grande caminho e a gente vai ter mais condições de IPO? As empresas também não vão ter condições para isso. E o mercado de saúde vai ter que se achar nisso. É um fato que os hospitais e a área de saúde está sempre atrasado com relação à gestão perante a outros mercados. E o Covid, a gente conversando outro dia, nos obrigou a acelerar o máximo possível a colocação dos hospitais e da área de saúde no mesmo patamar de gestão do que os demais setores. Veja, eu falo de home office, a gente está falando de telemedicina, Skype tem há mais de 15 anos. A gente usa o FaceTime há mais de 20 anos. E a gente está falando de telemedicina hoje? Isso é um atraso. A gente está falando de home office na área hospitalar hoje? Isso é um atraso. Né? Então, até brinca-se, né? A gente imprime tanto papel num hospital que quando fizerem uma escavação num futuro bem distante, vão achar que nessa fábrica de papel a gente internava a gente. Que é um volume de papel brutal. E talvez a gente esteja se obrigando a acelerar muito das ferramentas de gestão, muito das ferramentas de tecnologia num curto espaço de tempo. E muito quem não se preparou precisou correr, está correndo para tirar esse atraso. E os hospitais estão sofrendo com isso. Né? Outra questão na área hospitalar também que a gente sofre é que a gente é questionado. Veja, eu moro num condomínio que há pouco tempo atrás se questionava se as pessoas da área de saúde poderiam entrar no condomínio. A gente é meio hostilizado em alguns lugares. Outro dia, uma funcionária nossa colheu o exame
ela precisou ser escoltada porque o pessoal não queria ninguém da área de saúde no prédio. A gente ainda tem uma falta de cultura da sociedade e uma falta de critérios que eles acabam sendo excludentes. E isso muda também o tratamento e a colocação e a forma de comportamental. Hoje tem uma matéria muito grande na CBN, na CNN, desculpa, falando do aumento das doenças psíquicas, né, de comportamentais, que estão surgindo agora, principalmente pela mudança comportamental. Imagina que pessoas ativas como nós, e provavelmente a grande maioria que está nos ouvindo agora, do dia para a noite puxou o freio e está em casa. Veja, a gente estava comentando agora, a gente descobriu habilidades que nós não tínhamos. Na verdade, a gente está se adaptando ao meio. E o nosso comportamento também tem que se adaptar ao meio. Como as nossas instituições também vão se adaptar ao meio. E como o modelo de gestão também vai se adaptar ao meio. E como o modelo de remuneração da área da saúde também vai ter que se adaptar ao meio. Ou se reinventar ao meio. Isso o Covid está fazendo com a gente. De forma macro é isso, Ricardo. Rodrigo, obrigado pelas suas ponderações. Acho que é importante ter uma visão do sistema de saúde, da parte econômica do sistema de saúde, porque todo mundo vai precisar mais cedo ou mais tarde do sistema, e acho que, só fazendo um comentário, realmente a gente tem visto isso, até em casos concretos de executivos que acabam mudando de plano ou perdendo o plano. Há uma tendência de utilização do plano mesmo após a perda do emprego. E acho que esse retorno aí de clientes, né, eletivos, e de uma busca para exames e mesmo para cirurgia eletiva pós-Covid vai ser muito grande para vocês, e talvez, infelizmente, vai ter uma nova baixa em função do desemprego que todo mundo, que o país vai sofrer. É interessante, bastante interessante entender o aspecto econômico dos hospitais, o forecast econômico dos hospitais que a gente vai provavelmente ver daqui a pouco. Queria passar a palavra para o Alan para ele fazer as ponderações iniciais dele. Já tem algumas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai bombardear vocês com algumas perguntas médicas, de perspectivas do TI, como estão. Se você quiser até já comentar também, Alan, um pouco do que está acontecendo dentro do Oswaldo Cruz e a tua visão não digo do momento, a visão do dia, né? Quase até porque amanhã vai mudar, né? Vai Exatamente. mudar. Por enquanto, a atualização já acharam a vacina, já esquecemos a vacina que foi provavelmente, né, descoberta ontem, ou notícias positivas. Hoje já é um dia diferente, ninguém mais fala na vacina da Moderna. Vamos ver qual é o assunto do momento. Então, Alan, obrigado. Bom, gente, obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Schwerer, obrigado, Acaso, pelo convite. Rodrigo, sempre um bom bate-papo aqui, né? Eu acho que o Rodrigo trouxe bons pontos sobre uma perspectiva, eu acho que é positiva, de toda que essa crise está trazendo para o setor da saúde, que é a oportunidade de a gente repensar o modelo de negócio de dentro para fora. Então, acho que isso a gente pode deixar eventualmente para as questões um pouco mais à frente, mas eu queria compartilhar talvez com vocês uma visão de quem está chegando no setor há muito pouco tempo. Eu não era da saúde, o Rodrigo falou que ele da formação dele, eu sou analista de sistemas e biólogo por formação. Então, eu trabalhei minha vida completamente longe do mundo da saúde até 8 meses atrás, quando eu tive aí o prazer desse convite de vir aprender a saúde dentro de uma grande instituição como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, uma instituição de 122 anos, que tem uma perspectiva interessante nesse momento da crise, porque nós temos um pedaço privado, né, da organização muito forte, que é o hospital que a gente tem aqui na Paulista e o novo hospital que a gente abriu na Vergueiro há 2 anos atrás, tem um ambulatório no Campo Belo. Isso é voltado para a saúde privada. E a gente pode falar das projeções e como é que a gente está olhando a crise do ponto de vista da saúde privada. Mas no nosso braço de responsabilidade social, a gente opera já há quase 3 anos um hospital em Santos, que é uma experiência muito, muito rica e muito interessante. Eu convido todos a conhecer, que chama Complexo dos Estivadores. Eu acho que lá a gente está conseguindo praticar uma saúde pública com cara de privada, fazendo com assim, uma limitação de recursos que, né, o ambiente público permite,
uma saúde de altíssimo nível. E pessoas e amigos que são de Santos, que vão lá, e alguns hoje eu estava conversando, por exemplo, com um amigo que eu não sabia, que nasceu no hospital lá, e eu comecei a contar para ele tudo que estava acontecendo, ele falou, não é possível, eu preciso ir lá ver de novo e revisitar onde eu nasci. Então, dá para fazer uma saúde de qualidade pública e lá ter uma perspectiva da crise bastante diferente. Como é que a gente está vivendo esse negócio, Lacazzi, olhando para a tua pergunta? Quando a gente entrou nessa crise lá em meados ali de março, né? A gente começou a ver isso em fevereiro, a gente se mobilizou aqui no hospital criando um comitê de crise no comecinho de março. Né? E acho que isso foi uma decisão acertada, porque a gente conseguiu se antecipar em uma série de medidas que viriam a se tornar críticas algumas semanas à frente, como, por exemplo, EPIs. Aquela discussão toda de termo ambiental, tem luva, tem máscara, tem respirador. A gente começou a discutir isso um pouco antes dessa questão toda estourar, então a gente conseguiu se proteger um pouco com os acordos de fornecimento e eu acho que isso teve um grande benefício na maneira como a gente se organizou, tanto na parte privada quanto nessa atuação que a gente tem na área pública. E aí tem um ponto que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que isso foi um aprendizado e está sendo aprendizado para a estrutura, porque a saúde é interessante. A saúde tem uma capacidade de mobilização muito, muito rápida. Quer dizer, quando tem uma crise instalada e você tem o conceito de tratar de alguém, de cuidar da vida, aquilo é muito premente. Está lidando com a vida e a morte, e as pessoas que vêm desse caldo, elas são criadas nesse caldo, elas têm uma capacidade de mobilização muito, muito rápida. Só que capacidade de mobilização não necessariamente significa planejamento e coordenação. E não significa planejamento e coordenação para enfrentar uma crise longa como essa que a gente está vivendo, que exige uma coordenação que não é uma corrida de 100 metros. A gente está vivendo uma maratona. Essa crise não vai acabar nas próximas 4 semanas. A gente vai viver com esta realidade certamente ao longo dos próximos 6 meses. Claro que não numa situação de tanta restrição como a gente está vivendo agora. Eu acho que as coisas tendem a se normalizar no nosso cenário ao longo das próximas 4 a 6 semanas. A gente avalia aqui, pelas curvas que a gente está olhando, principalmente São Paulo, agora eu estou olhando bem São Paulo, o nível de contágio começa a estabilizar, começa a mostrar um patamar de estabilização nos últimos dias, e diferente do pico, e eu acho que aí, de certa forma, as ações que o governo tem feito têm tido algum efeito positivo nisso, sem entrar no mérito, sem questionar a ação A ou B, a gente não deve ter um pico tão crítico como a gente viu ou em outras regiões do país, ou em países fora outros países que não o Brasil, mas a gente vai ter um platô neste nível que a gente está vivendo em São Paulo, talvez aí pelas próximas 4 semanas, podendo chegar na nossa avaliação de 4 a 6 semanas. E isso é muito bom porque o sistema de saúde integrado, como ele está ficando agora, né, com um movimento como nós e alguns outros hospitais têm feito, acho que o da Fortes também tem feito isso, de alguma maneira apoiar o sistema público com alguns leitos para ajudar a acomodar e servir como buffer, a gente vai passar por essa crise sem colapsar o sistema. Porque o problema não é pegar o vírus ou se tratar, o problema é você estar doente e não ter para onde ir, e você ter um caso agravado e você não ter uma estrutura que consiga tratar da maneira adequada. A gente vai conviver com esse vírus certamente, com gente ficando doente, gente mais próxima, que a gente está todo mundo aí no dia a dia, imagino que está começando a ter pessoas mais próximas e conhecidas começando a ficar doente. Isso começou na população no entorno de São Paulo, onde o isolamento não aconteceu de fato, está começando a chegar agora nas regiões aqui mais centrais da cidade de São Paulo. Então a gente vai conviver com isso. Acho que essa história da vacina que apareceu ontem com essa balbúrdia toda, eu acho que tem pelo menos 10 vacinas que estão sendo hoje, são grandes apostas com bilhões de dólares de investimento de governos ao redor do mundo. Não me parece que nenhuma delas a gente deveria considerar como algo concreto em larga escala para os próximos 6 meses. Quer dizer, correndo tudo bem, eu imagino que isso vai estar disponível em algum momento no primeiro trimestre, se não no primeiro semestre do ano que vem, e aí com o tempo esse negócio chegando ao Brasil. Então, eu acho que a gente não deveria começar a apostar as fichas de que a vacina virá resolver os nossos problemas nos próximos 30, 60 ou 90 dias, porque não é esta a realidade, não é este o futuro próximo que a gente deveria estar considerando para fazer os nossos planejamentos, planejamento de vida,
planejamento familiar, o planejamento nas nossas empresas. A gente, de fato, vai ter que aprender a conviver com o limite de restrição por um prazo mais longo. Como é que a gente está olhando esta curva de contágio aí pela frente? Acho que os hospitais privados têm operado um alto grau de ociosidade nos últimos 45, 60 dias. Todos os hospitais fizeram um movimento de criar uma superestrutura na expectativa de que nós iríamos ficar afogados há um mês e meio atrás, né? Isso, de fato, não aconteceu. Com o passar do tempo, aquela crise, aquela angústia e o pânico um pouco que se criou, e também sem entrar no mérito aqui, não estou criticando mídia, não estou entrando nesse debate, mas a maneira como está sendo veiculado, a maneira como está sendo ressaltada a parte mais triste da pandemia, ela criou uma sensação de pânico exacerbado, que levou a essa brincadeira, né? No começo a turma querendo fazer estoque de papel higiênico, quer dizer, atos até um pouco irracionais, impensados, que estão perdurando. E o que a gente está vivendo hoje é uma realidade onde pessoas com doenças crônicas, doenças de coração, doenças neurológicas, problemas oncológicos, apendicite, a vida continua. As pessoas precisam ir ao hospital para tratar doenças crônicas. E o que a gente está percebendo é que muitas pessoas nessa situação de medo e de pânico estão ficando em casa, né? E estão vindo para o hospital numa situação já muito aguda, onde é difícil, às vezes, reverter esse quadro. Então, eu acho que agora que a poeira está assentando, é a hora da gente começar a se comunicar com a sociedade de uma maneira um pouco mais organizada e separar o joio do trigo, né? Assim, todos os hospitais tomaram medidas para segregar os seus fluxos, segregar as suas áreas de atendimento daquilo que é Covid e não Covid. Nós aqui no Oswaldo Cruz, nós estamos operando com 2 hospitais. Eu tenho aqui na Paulista, para quem conhece a nossa estrutura, eu tenho uma estrutura que só entra paciente que é suspeito ou confirmado de Covid. E não tem nenhum contato com a outra parte da estrutura, onde só entra paciente que não tem nada a ver com o Covid. Então, assim, as equipes são independentes, o fluxo é independente, os prédios são independentes. Então, assim, a pessoa que precisa vir e se tratar de um problema oncológico, fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, claro que existe algum risco de contágio, porque ela está andando na rua. Esse risco existe a hora que ela vai no supermercado, a hora que ela vai na padaria, a hora que ela vai na farmácia. Mas tem menos risco no hospital nela. Hoje, de certa forma, ela tem menos risco no hospital. Você quer ter um Todas as estruturas estão preparadas para atender, né, de forma bem, né? Só está mais risco no banco, no supermercado, que com a gente, né? Então, assim, você quer o melhor momento para você precisar hoje usar um pronto atendimento de hospital? É agora. Todos os hospitais estão super bem aparelhados, super equipados, com mais gente do que a média, estão vazios. Vazios. Para esse tipo de coisa, o tempo médio de atendimento do nosso pronto atendimento aqui é abaixo de 10 minutos. É isso aí. Você vem aqui, é mais rápido do que você comprar um combo no Big Mac, no McDonald's. Entendeu? Então, assim, precisa assentar um pouco esse negócio. Agora, e isto é uma questão, eu acho que sistêmica, né? Para a gente talvez abrir para um bate-papo, acho que o último ponto que eu queria deixar é o seguinte: coisas que eu vi aqui quando eu cheguei, a gente tem uma experiência importante com um hospital que a gente lançou há uns 2 anos atrás, que é o Hospital da Vergueiro, que eu acho que teve o Hospital Alemão teve a coragem de provocar um novo debate no setor da saúde, trazendo um conceito de empacotamento dos serviços, né, hospitalares, que é uma proposta de valor para a saúde, que eu acho que é inevitável que a gente tenha que encarar. Então, para quem não é da saúde e está participando com a gente, o modelo tradicional que eles chamam lá do fee for service. Então, você entra no hospital e você tem uma conta aberta, né? Isso desalinha, historicamente tem desalinhado a relação entre os clientes, as operadoras de saúde, que têm um papel importante nesse setor para ajudar a regular a oferta do serviço, e os prestadores de serviço, como nós, os hospitais, como os laboratórios de análises clínicas. Esse sistema se esgarçou e acabou. Só que o repensar desse modelo, eu acho que a grande oportunidade que a crise traz é a gente, todos desse setor, podemos repensar a maneira de atuar dentro de uma nova lógica, de fato pensando na maneira de ofertar um serviço de saúde de qualidade e custo eficiente. Porque do jeito que a gente vinha praticando hoje, vai ser impensável. Então, eu acho que a gente está nesse momento de transição.
A gente está vivendo a crise agora, a gente aqui, especialmente no alemão, a gente já está pensando no pós-crise. Então, uma coisa que a gente está fazendo, por exemplo, eu criei um comitê aqui, chamamos de comitê de oportunidade. Tem um grupo aqui de pessoas que já está pensando em o que a gente vai fazer no momento que a crise começar a arrefecer, porque a vida continua e o hospital tem que seguir. Para fechar, o impacto muito grande nas receitas de todos os hospitais privados, isso é importante para todos entenderem. As eletivas, essas cirurgias todas despencaram, mais de 80% na média, logo no início da crise. Isso fragiliza demais os hospitais, porque a gente se preparou com uma estrutura para atender pacientes do Covid, que não vieram no volume esperado. As cirurgias eletivas despencaram, portanto, a parte do hospital que estaria dedicada para esse tipo de coisa também está, de certa forma, operando com ociosidade. Isso coloca em xeque o sistema hospitalar das grandes cidades, e os pequenos hospitais, aí tem vários que já estão quebrando. Tá? Os grandes estão conseguindo segurar, mas a gente vai ver, se a gente não tiver, de fato, uma ação coordenada e um movimento rápido, a gente vai ver grandes estruturas hospitalares balançando, e isso vai fragilizar a capacidade de oferta de saúde para a população, principalmente aí da saúde suplementar. Né? Então, a gente precisa estar atento para isso. Ô, Alan, só para finalizar teu gancho aí, né? Que a gente tem que entender, né, que o serviço público ele está numa situação falida também. Então, quando a gente tiver a saúde suplementar quebrando e não tendo condições de dar a boa assistência, obviamente a população, até pela instituição, vai procurar o SUS. E a gente não tem estrutura hoje pública para suportar o atendimento. Né? Então, se a gente não olhar a saúde e repensar o todo, só somando com a tua fala, a gente vai ter um caos muito grande na saúde do país, bem maior do que a gente está passando agora. Alan, muito obrigado pela tua exposição, bastante esclarecedora, e eu acho que fica aqui, acho que tanto uma informação bastante importante para todos aqui, né? Acho que a gente tem nos preocupado demais com a saúde, mas acho que temos nos preocupado demais com o Covid, esquecido a outra parte da saúde que pode ser mais importante. Ninguém vai falar que o Covid é uma gripezinha, porque não é. Mas ele tem uma taxa de letalidade menor do que outras doenças que a gente tem que atentar. Eu tenho um conhecido, parente de conhecido, que ele teve um problema sério, não foi ao hospital, e o fato dele não ter ido com aquela velocidade que demandaria acabou sendo uma das razões de ter tido óbito, né, de ter acontecido um óbito. Eu acho que fica aqui a notícia de a gente não postergar urgências, mas também, mais do que não postergar a urgência, a gente talvez pegar isso como uma oportunidade de fazer aquele check-up que a gente tem que fazer, de fazer aqueles exames que nós temos que fazer, porque os hospitais de vocês, como eu sei, vocês já tinham me falado, têm estruturas segregadas onde há uma preocupação muito grande com a saúde e com a contaminação dos pacientes. Então, está aí, como o Alan bem colocou, né, o tempo de espera no pronto-socorro seja de 10 minutos, isso é um sonho. Né? Então, acho que talvez seja uma oportunidade aí de ajustar um horário de agenda entre um webinar e o outro, e a gente talvez fazer as consultas e os exames que a gente precisa. Então, obrigado aí pela informação. Eu já tenho algumas perguntas aqui, já são 6 questões. Então, eu vou colocando uma por vez e estamos aguardando aí o comentário de vocês, Chueri também, fique à vontade. A primeira delas é em relação à segunda onda. Né? Há uma preocupação muito grande no mundo em relação à segunda onda, todos pegam um pouco o paradigma do que aconteceu na gripe espanhola, né, no início do século, que houve um período mais longo, claro que a globalização ali era absolutamente diversa do que a gente tinha, a situação evidentemente diferente, mas é o mais próximo, o proxy mais próximo que nós temos de uma grande pandemia 100 anos atrás. E como é que vocês veem a possibilidade dessa segunda onda, tanto no Brasil, claro, e provavelmente
ou no mundo que está um pouco mais adiantado, São Paulo, Brasil, a gente está provavelmente em relação à Europa, Estados Unidos, de 2 semanas a 3 semanas atrás em relação à curva e aos acontecimentos. Como é que vocês veem essa possibilidade e a preocupação de uma segunda onda? Ela é de fato preocupante? É algo que pode ser menor ou que invariavelmente será menor do que a primeira? Ela está administrada, está na conta das autoridades públicas? Como é que vocês veem isso? Acho que podemos começar com o Rodrigo, se ele tiver. Bem, a questão da segunda onda, a gente tem que entender que talvez a gente não tenha a segunda, é uma onda só, né? Porque o vírus, ele não é que ele vai voltar. O vírus, ele existe. E a gente vai ter enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai ter um número de pessoas contaminadas e pela teoria, né, você só vai acabar com a contágio quando você tem 80% da população imunizada. Então, porque aí você não tem mais vetor para o vírus está passando de um lado, de uma pessoa para outra. Então, enquanto a gente não tiver 80% no mínimo da população imunizada, ou por vacina, ou porque se contaminou, a gente vai ter essa questão da restrição e o controle. Veja, os países da Europa que estão há 3 semanas, um mês na nossa frente, eles sofreram para entender a necessidade da restrição, por favor, sem nenhum aspecto político agora. Né? E São Paulo também sem nenhum aspecto político. Mostra, sim, que as atitudes de retenção, mesmo a população não atingindo os índices, a gente está conseguindo controlar o sistema de saúde. Porque você tem 100 leitos, você pode atender 100 pessoas. Se vier 1.900, vão morrer. Então, e você vai ter as pessoas controladas. Você tem que achatar essa curva, e São Paulo está mostrando isso. Voltando, né? Na Europa, principalmente a Itália, eles estão liberando e estão liberando aos poucos. Ninguém está abrindo de uma vez só, olha, a partir de agora está tudo academia, não tem nada disso, não. Porque ninguém tem, a verdade é que hoje ninguém tem a certeza ou dessa segunda onda, ou vai se comportar depois dessa explosão absurda que a gente teve de contaminação e de óbitos. A gente não tem certeza ainda da vacina e também acredito que leva isso aí só para o primeiro trimestre ou para o meio do ano que vem. E veja, se a gente tiver certeza agora da vacina, não existe condições de você estar produzindo para a população inteira. E até para chegar para os outros países, isso vai demorar bastante também para acontecer. Então, a restrição social e a forma, principalmente a gente latino que gosta de se abraçar, de beijar, a gente vai ter que mudar muito o nosso comportamento a partir de agora. Eu tenho um amigo meu suíço, Rodrigo, que fala, que mora na Suíça, brasileiro que mora na Suíça, ele fala assim, aqui na Suíça a gente já pratica há muitos anos o distanciamento social, né? É um pouco da cultura europeia. Né? Mas desculpe o comentário. Não, mas é isso. Então a gente vai ter que mudar muito. E eu entendo que agora, abrindo, a gente tem que entender o que vai acontecer. Na China a gente já volta a ter casos. E isso talvez... O sistema de saúde ali comporta, ou vai comportar os casos que a gente tem visto. Perfeito. Perfeito. Está dentro do esperado, não é? Até porque todo mundo também, né? Veja, todo mundo treinou para isso agora, né? E você tem leito suficiente, os países conseguiram se estruturar. Mas você, veja, você está aparecendo outras questões. Ontem tem uma matéria interessante mostrando que um dos efeitos agora são manchas na pele. Já se fala da questão do AVC, já se fala de insuficiência renal. Você tem, a gente não conhece na sua plenitude o que esse vírus pode estar causando. Posso perguntar uma coisa? A gente tem aprendido muito que o grande problema da Covid não é a mortalidade, mas é essa alta incidência e a questão dos leitos de UTI. Isso, pelo menos, todo mundo fala dos leitos de UTI. Eu estou aprendendo com vocês que nós chegamos a um certo achatamento e que o sistema está passando bem. Ao mesmo tempo, a gente fala, lê no jornal, ameaça ou não da tal da fila única. Eu queria saber como é que vocês enxergam que se nós temos perspectiva de entrar numa fila única ou se isso está longe do cenário, se as políticas adotadas já implicam que isso não acontecerá, que a gente não vai ter superlotação, que não vai ser necessária essa tal de fila única. Como é que vocês enxergam o hospital particular e filantrópico? Eu queria já emendar 2 perguntas correlacionadas a isso, para que aí pedindo a palavra do Alan, já nesse assunto, porque você mencionou mesmo, Alan, que além da atividade filantrópica que o Oswaldo Cruz tem em Santos, com o Hospital do Estivador,
de fato, eu já cheguei a não visitar pessoalmente, mas olhar no site e olhar um pouco de informação a respeito. Tem uma pergunta aqui e falando um pouco também da quantidade de UTIs disponíveis. A gente tem um problema em alguns estados, São Paulo, eu não sei como é que isso se encontra, gostaria da informação de vocês, que parece que tem uma série de novos leitos, mas sem pessoas para operar, que haveria uma falta de mão de obra especializada, haveria até equipamentos, haveria até respiradores, que é o principal equipamento para se manter aí a qualidade de vida, a vida do paciente, mas que haveria uma falta de pessoas. Isso também impacta na questão da fila única. E, por fim, para corroborar e para completar a pergunta, o que nós temos visto é que há uma grande quantidade de pessoas nas UTIs aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, até 90% de capacidade estaria completa das UTIs de São Paulo. Mas, no estado de São Paulo, nós teríamos algo em torno de 67% dos leitos ocupados. Qual é a viabilidade, de fato, além da fila única, ou seja, do sistema privado auxiliar o sistema público, seja com a transferência de pessoas? Eu sei que o Rodrigo já falou que disponibilizou mão de obra para alguns hospitais, auxiliando alguns hospitais. Como é que o sistema privado pode ajudar? Fila única, disponibilização de mão de obra e até a viabilidade da transferência de pacientes da capital para essas UTIs que estariam disponíveis nas regiões próximas a São Paulo, ou mesmo em cidades mais distantes, mas ainda dentro do estado. Bom, vamos lá, deixa eu dar só alguns dados, porque acho que é importante a gente ir situando essa discussão toda. Primeiro, a gente falou de taxa de natalidade, né? De fato, o que a gente tem experimentado aqui, a nossa experiência, a taxa de mortalidade, desculpa, aqui no nosso caso, está abaixo de 1,8%. Estou arredondando para cima, tá? Então, de fato, se você tiver... Quanto mais tempo passa, as equipes médicas e assistenciais vão entendendo quais são as características do vírus e como é que ele vai se desenvolvendo. Tá? Então, aquele pânico do início, quando ninguém sabia e tinha a tal da tomografia lá com a característica de vidro fosco, e manda para a UTI, entuba, com o tempo, a experiência, e aí é uma experiência ainda meio empírica, porque não existem dados robustos, estudos ainda profundos nesses últimos 60 dias, e robusto, eu digo, com massa de pacientes suficiente para testar cientificamente os resultados obtidos. Então, assim, tem muito de observação, de empirismo, de experiência e de teste ao vivo, né? O teste no dia a dia, as coisas que parecem indicar que tem um resultado positivo. E aí você vai separando a discussão do medicamento A, medicamento B, entuba, não entuba. O que hoje a gente tem percebido nos nossos protocolos? Esse negócio de correr com o paciente que parece que vai agravar e entubar, parece não ser a melhor medida, porque o problema não é a intubação, o problema é que o período de intubação no paciente que fica grave na UTI, ele é relativamente longo, estamos falando de uma média de 14 a 16 dias. E o problema é retirar o respirador do processo de cuidado daquele paciente, porque as pessoas têm que entender assim, o respirador é uma peça mecânica que você encaixa dentro do paciente, ele faz o trabalho de movimentação do ar no pulmão. Então, toda a musculatura do paciente, nesta caixa torácica, fica por 15 dias flácida, ela fica mole, ela para de ser usada da maneira funcional como ela foi pensada. E quando você tem que retomar essa capacidade, essa mobilidade, depois de 15 dias, leva tempo para o organismo se recuperar. A pessoa precisa reaprender a fazer o movimento, ela precisa reaprender a respirar, ela precisa reaprender, até às vezes, a deglutir, né? Então, esse processo, a gente começou a ver que tentar cuidar disso antes, tentar cuidar isso de uma maneira mais intensa, até com oxigenação, mas sem a intubação na internação, tem tido maior efeito, ou melhor efeito e desfecho do que intubar direto. Então, isso muda toda essa dinâmica e a pressão e a correria para ter unidade de UTI e botar o respirador, porque você cuida de muitos desses casos antes deles se agravarem. Na situação que a gente tem, falando especificamente de São Paulo é muito sui generis, eu acho que a nossa leitura não faltarão leitos de UTI, nem na rede pública, nem na rede privada.
Eu acho que o trabalho de coordenação que o governo municipal e estadual estão procurando fazer com os hospitais da rede privada, eu acho que está sendo muito positivo. Eu acho que essa discussão que estava se criando, que podiam fazer um movimento de sequestrar leito, eu acho que até o governo entende que isso não é uma medida adequada de se fazer. Então, promover uma boa relação, criar uma integração como eles estão fazendo com a gente, com outros hospitais, é a maneira mais sensata. A gente está operando, na verdade, como um buffer. Você tem alguns hospitais que são mais referência aqui em São Paulo, como HC, Emílio Ribas, que é aquele que a gente ouve todo nome, porque esses são os hospitais que estão no ideário das pessoas, enquanto referência da rede pública. Então, é natural que você tenha um refluxo de pessoas muito grande para esses hospitais e eles tendem a operar mais perto da capacidade. Mas existe uma rede pública com leitos de UTI espalhado que está operando aí, na média, perto de 65% de ocupação, pelos números que a gente tem discutido. Então, mesmo na capital? Mesmo na capital? Mesmo na capital. Então, existe um buffer de acomodação, e isso tem picos, tá certo? Às vezes tem uma enxurrada de pacientes, sobe, vai para 90%, depois tem as altas, isso reacomoda. Então, isso é um sistema que muda diariamente, né? Com a gente entra, como é que funciona esse acordo que os hospitais estão fazendo com a rede pública? Você entra num sistema de regulação da prefeitura, que tem todos os pacientes na mão, e eles vão direcionando esses pacientes para os leitos que eles têm disponíveis de UTI. Tá certo? Então, se a gente, de fato, mantiver esse platô no estágio que está, com uma pequena oscilação para cima ou para baixo, e daqui a pouco a gente começar a recuar, o sistema vai aguentar em São Paulo, né? A questão da fila única vem nessa discussão. Quer dizer, eu acho que a gente não deve ir, na nossa visão, no caminho de ter uma ação mais enérgica do governo para sequestrar leitos. Não parece que esse é a toada, nem a cabeça. O que eu acho que é bom para o sistema como um todo, porque esse tipo de movimento ele cria uma certa tensão. E isso também acomoda, Ricardo, que você levantou na pergunta da segunda onda. Eu vou usar os meus conhecimentos lá de trás da biologia, tá certo? Eu li outro dia, mandaram um paper de um relato feito numa revista médica em 1910 sobre a gripe espanhola. Se você tirar a idade e não prestar atenção de que o texto estava datilografado, do COVID, estava né? um texto impresso, você vê um relato ipsis literis do que a gente está vivendo hoje. Isso é da natureza do vírus. Quer dizer, as pessoas se contagiam, você se fecha, depois as pessoas vão sair de novo, você tem um outro... Vão ter contaminação de novo. E aí o que a gente tem que levar em conta aqui, que é uma variável, que é o que está complicando todos esses modelos de predição que a gente está vivendo, é o grau de subnotificação. A gente está considerando aqui que pelo menos 90% dos casos podem não estar sendo notificados. Isso altera... Cada um tem mais 10, né? Para cada um caso, a gente deve ter mais 10 casos. Exatamente. Então, quer dizer, isso altera qualquer tipo de previsão, porque se você de fato tiver um grau de contágio que tá aí espalhado, que não está notificado, isso vai acelerar a curva, eventualmente de casos no curto prazo, mas ela diminui a compressão do sistema no médio prazo, né? Então, e essa variável a gente não controla. Por isso que eu acho que assim, a perspectiva que a gente vê, de novo, aqui para São Paulo é muito sui generis, mas aqui para São Paulo eu acho que a gente vai começar a sair dessa crise, atingir esse platô, esse pico até meados de junho, e a gente começa a refluir nisso ali na segunda quinzena de julho, indo para julho. Agora, aí tem uma questão de como é que a gente vai lidar com as medidas de restrição. A gente vai ter que aprender a tratar algumas questões de uma maneira diferente. De fato, essa questão de tem que tomar cuidado, questões básicas de higiene, gente. Mesma coisa que estava relatado nesse paper. De fato, cuidado com lavar a mão, não levar a mão aos olhos, cuidado não falar muito perto um ao outro, se não estiver espirrando, toma cuidado com isso. São questões muito básicas. Se a gente tiver cuidado com isso, a gente reduz o risco de contágio enormemente. Isso está na nossa mão. Não precisa do governo dizer, não precisa comprar grandes equipamentos, não precisa de nada. É simplesmente o nosso cuidado no dia a dia. Nós temos só complementar, desculpa, com relação a passar o pessoal para o interior, né? Como ele é uma doença contagiosa, a gente tem que proibir até a visita de pacientes. Quando você está deslocando o paciente, qual é o maior problema? São dos familiares, né? Se a gente tiver um processo de comunicação viável, o que o paciente precisa é da assistência, seja o respirador ou da UTI. Onde você tiver um leito, é importante que ele seja atendido, né?
Então, com o paciente com essa questão de vírus, você não abre para visita. Então, você colocar o paciente aqui ou numa cidade do interior com condições assistenciais, eu vejo isso como uma questão salutar e positiva do governo em remanejar os pacientes de forma a equacionar a necessidade. Até porque, você colocou um ponto, Ricardo, a questão de mão de obra, ela realmente chama atenção, porque as pessoas também ficam doentes, né? Os nossos colaboradores também ficam doentes, e se abriu muito leito, né? Os hospitais de campanha sempre abriu muito leito. E mão de obra qualificada, mão de obra até se tem, mas a qualificada, e veja, e uma mão de obra mal treinada, ela me aumenta o custo e também é um grande risco de contaminação. Então, a gente precisa ter pessoas qualificadas e preparadas para essa demanda desse vírus. E não é uma mão de obra que você contrata num dia e já coloca no campo de batalha no outro. Ótimo. Shueli, você queria fazer algum comentário? Na verdade, é exatamente sobre essa questão que já foi colocada, ou seja, da mão de obra, que está sendo colocada aqui no site. Tem um participante que está perguntando bastante sobre isso. Idade pública é equivalente, ou seja, se nos hospitais públicos nós não estamos tendo até residentes de outras áreas atuando no chamado covidário. E a gente tem experiência pessoal nisso, de ver pessoas assim, da área atuando no covidário. Ou seja, será que é uma outra realidade? Como é que vocês estão chegando? Eu queria, assim, me permitir, né? A gente vê muito a mídia falando, N coisas. A gente também tem que entender que no momento da crise, a gente tem que criar alguns protocolos e eles precisam ser adaptados. Veja, em Nova York, se foi buscar respiradores nas clínicas veterinárias, por falta de equipamento. Uau. Né? E os veterinários que sabiam, mas o respirador é o mesmo para o humano, né? Assim, agora, e aí se pegou o veterinário profissional para fazer o uso, porque faltava mão de obra. Quando a gente coloca, veja, se a falta, o protocolo, o melhor protocolo do mundo, ok, mas no momento de crise você tem que começar a se adaptar para o melhor atendimento possível naquele momento. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, apareceu num hospital público o pessoal questionando que estava usando uma capa de chuva. Desculpa, ele está usando um material impermeável. Se você não tem e aquilo, vai evitar que ele se contamine. Quando você faz uma restrição de uso de máscara, que a gente vê na mídia que estão liberando uma máscara até 10 dias, veja, a gente tem protocolos provando que isso é efetivo. Se eu liberar uma máscara por dia, vai faltar máscara. Então, a adaptação ao meio ela é necessária para que a gente consiga. Veja, não sei se não vai faltar leito, e não estou discordando do Alan, não, mas a gente está trabalhando com achatamento e tal, a gente está trabalhando no serviço público com uma taxa de ocupação bem alta, tanto que eles estão usando a gente já de buffer. Né? Eu cedi alguns leitos, como o Oswaldo e tal, e a gente já tem pacientes, porque eles estão lotados. Né? Então, você tem que abrir mão de algumas especificidades tal, para que você dê conta do recado. Usar bem a história da capa de chuva, que é um material impermeável, né? Restringir o uso do avental, porque falta matéria-prima no mundo. Né? Abrir mão, pegar anestesista que sabe trabalhar com respirador e ele e ser médico de UTI. Como na Itália, se pegou os centros cirúrgicos e se transformou em leitos de UTI. Nossa, mas que absurdo. Mas onde mais teria respirador? Então, a adaptação ao meio, à necessidade da pandemia, nos obriga a acordar de manhã, entender o que está acontecendo por projeção, por modelo, e criar métodos seguros assistenciais, antes de mais nada, para que a gente consiga realmente dar segurança à sociedade. Você deu uma informação agora interessante, que é o fato de que vocês já estão cedendo leitos hoje para a rede pública, de algum modo. Dá para contar um pouco mais como é que esse processo funciona? Ou seja, porque nos jornais, quem lê nos jornais, dá uma ideia que isso pode vir a acontecer. Você me diz, não, de fato, nós já cedemos alguns leitos. Como é que é isso? Esse é isso que eu estava contando. Esse modelo é o seguinte: quando você estabelece um convênio, certo, com a prefeitura, e você oferece leitos que entram para a central de regulação da prefeitura. Então, eles têm uma equipe que fica endereçando os pacientes em função da gravidade. E aí eles montaram um sistema, tá certo? Eles montaram os hospitais de campanha. Os hospitais de campanha não têm leitos de alta complexidade, né? Na sua maioria. Os leitos lá são de pequena e média complexidade. Então, eles precisavam criar um buffer para esses leitos de UTI, né? E isso é uma combinação de equipamentos com equipe especializada.
E você montar essa combinação para atender uma situação emergencial como essa e combinar tudo isso rápido, dentro de um contexto público, eu acho que a gente tende sempre a criticar o poder público, certo? E todos nós aqui temos a nossa visão crítica, eu não quero entrar nessa seara. Mas eu acho que, assim, de fato, o poder público está tentando se organizar. Agora, eles têm entraves, é difícil. Quando ele quer contratar gente, não é como o privado, que abre um processo de seleção, cria uma fila de gente, você entrevista, seleciona e bota para operar. Tá certo? Existe um ritual onde esse processo fica todo mais lento no sistema público. Agora, profissionais existem. Nós contratamos vários, o Rodrigo contratou vários lá, vários hospitais contrataram. E acho que é isso que a gente está colocando à disposição dentro desses acordos. Que a gente coloca essa estrutura que está pronta e preparada, com uma capacidade de mobilização maior para poder apoiar o sistema público no momento crítico. E isso vai durar, sei lá, 60 anos. Alex, é muito mais inteligente do que a fila única. Se nós temos uma capacidade ociosa, veja, fazer a gestão de uma fila única é um algoritmo absurdo, né? E eu acho que o governo, do dia para a noite, talvez não tenha condições para isso. É muito mais fácil ele descobrir onde tem leito vago por ociosidade e pagar pela utilização dele. Também para nós, ambas as instituições, a gente quer o leito agora ocupado mais do que nunca. E sendo remunerado por um preço justo, nada mais salutar do que o poder público, junto com a iniciativa privada, caminhe de forma coesa e junta, sem pensar em quem vai estar ganhando, em benefício da sociedade. Isso a gente está fazendo com bastante cuidado, bastante controle e de forma justa. Não sei se perfeita, mas de forma justa. E os resultados estão aí. Você usou o termo, Rodrigo, pagando o preço justo. E, historicamente, o SUS, a gente olha que não paga exatamente um preço justo. Como que o acordo que o governo está fazendo agora para essas diárias é uma tabela diferenciada. E é uma tabela que supre os nossos custos. Veja, não adianta eu não posso estar fazendo, é uma caridade, eu tenho que estar pagando meus custos, né? Eu, o Oswaldo e assim por diante. E a precificação que eles chegaram é uma precificação que a gente consegue atender de forma correta, com segurança assistencial, com qualidade assistencial, sem deixar a instituição desprovida de recursos. Você só vai entender, eles propõem um preço e vocês aceitam, vocês entram no convênio. Esse preço, não, gente, esse preço é público. Você pode pegar no Diário Oficial, está publicado o convênio. Então é um chamamento, tá certo? A oferta que a prefeitura. Não tem uma negociação disso. Todos os hospitais é de um custo de uma diária de R$ 2.100, está publicado. Se é aberto, público, não é. Diária de UTI, né? Certo? Uma diária de UTI de R$ 2.100. Isso, de fato, é um valor muito baixo, tá certo? Para o padrão de atendimento de um hospital privado, mas no momento que nós estamos vivendo, na integração que é necessária para o suporte ao sistema público, eu acho que é uma questão que todos os hospitais estão trabalhando junto para apoiar isso, porque não dá para deixar o sistema público eventualmente chegar num risco de colapso e o sistema privado olhar para isso e não atender e não apoiar. Então, eu acho que esta integração é importante e eu acho que este é o futuro da saúde do Brasil. Eu acho que a gente tem que deixar de ver o sistema público e o privado como coisas apartadas e a gente tem que caminhar para uma integração inteligente do sistema, tá certo? Modelos de fato que consigam trazer eficiência nos custos, eficiência no atendimento, eficiência na qualidade no desfecho, integrando aquilo que tem na demanda do público, tá certo? Com aquilo que o privado pode fazer. Hoje eu parcelo que plano de saúde, que eu forcei, né? É muito baixa. Então, por isso que eu forcei, né? Que é um preço justo, que é para o momento atual, só reforçando. Exatamente. Então, veja, não adianta também vir com a tabela super defasada do SUS, que a gente não consegue repor as necessidades assistenciais. Então, com esse valor, no momento atual, a gente consegue dar, sim, suporte para o governo, sim. E é uma forma de repensar. Isso. E esse modelo, por isso que eu chamei a atenção para esse modelo do complexo dos estivadores, né? Lá é um modelo que foi pensado nessa integração já na sua origem. Então, todo o desenho do serviço e a estrutura do hospital foi desenhada entendendo as demandas do serviço do SUS, tá certo? E dá para você prover um serviço de qualidade, porque aí você começa a diferenciar aquilo que não necessariamente agrega valor no desfecho clínico do paciente, tá certo? Então, dá para fazer uma saúde de qualidade
com um modelo que tem que ser repensado do zero. Então, esse é um debate que é um webinar de 48 horas para a gente ficar discutindo, não vamos resolver isso aqui, tá certo? Tem que repensar o modelo e redesenhar o modelo com um viés diferente. Não dá para a gente tentar fazer o público e o privado simplesmente falar, agora vamos encaixar um no outro. Não é assim. Alan, tem o público, tem o privado, mas do privado tem o privado lucrativo e o privado assistencial. E nós temos aqui visões também eu pergunto, existe alguma diferença neste ponto, ou seja, uma entidade assistencial ou não, até por conta da imunidade que goza, ou seja, esse atendimento... O filantrópico e o não filantrópico? Isso. Olha, eu acho que a pressão, nosso caso, nós somos filantrópicos, certo? A gente é conhecido como, o que é conhecido como hospital de comunidade, né? Eu acho que eu vou chamar talvez de vantagem, não sei se é a melhor palavra, mas a vantagem que um hospital filantrópico tem é que a gente, de fato, não tem a pressão na geração do resultado. Veja, isso não quer dizer que a gente não tenha pressão para ser eficiente, para produzir com qualidade, para entregar desfecho, para estar na ponta do ponto de vista de tecnologia. Mas aquela pressão pelo resultado, porque eu não preciso distribuir resultado para dividendo para acionista, tá certo? Tudo aquilo que eu gero tem que ser reinvestido na instituição. Então, é mais uma pressão porque eu esteja sempre na ponta em termos de tecnologia, ampliando a oferta do serviço que a gente tem. Então, de certa forma, o que a gente faz aqui é que a gente não tem muita discussão em relação ao que vem primeiro. A qualidade assistencial e a qualidade médica, elas são sempre priorizadas, mesmo que isso represente, em alguns casos, uma compressão de margem, né? E eu não estou dizendo isso em crítica nem a um outro modelo, estou dizendo assim, esta a realidade. Então, eu acho que cada coisa é uma coisa e, no fim do dia, a beleza disso é que assim, o cliente, na ponta, é que tem que escolher o modelo que ele está disposto a utilizar, né? E é isso que eu digo, que esse modelo todo, a cadeia de valor da saúde, vai estar se repensando, ela está se redefinindo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, você vai em qualquer lugar da Europa, tá certo? Quarto de enfermaria não é uma coisa discutida, tá certo? O cara pode ser um multimilionário ou um operário de fábrica, com todo respeito, tá certo? E ele vai ser internado em enfermaria, muitas vezes dividindo lá o quarto. Ô, Alan, se você me permitir colocar um ponto, né? Veja, a gente hoje, o modelo de saúde ainda pelo Fee for Service, que já explodiu há um tempo, a gente quer receber por produção. A gente deveria estar olhando o resultado que a gente gera ao paciente. Isso. Né? A gente não vê a qualidade de vida. É isso. Então, veja, e a gente quer controlar o custo quando o paciente está internado. E a gente tem um programa grande para isso. A gente deveria controlar o custo para o paciente não ser internado. Depois que o paciente está internado, ele já gerou o sinistro. Então, quanto mais a gente trabalhar com programas de prevenção, quanto mais a gente trabalhar com a qualidade de vida, para a gente evitar que a pessoa cronifique ou que gere uma doença e vá para o hospital. A gente comentou há pouco tempo, olha, a pessoa está ficando doente, está infartando, não está indo no hospital, isso vai dar problema. A vida continua, apesar do Covid, a vida continua. A gente está com dengue, tem catapora, está no inverno, aumenta o índice de doença cardíaca. A gente vem aí. É isso daí. Então, a gente precisa ter um modelo hoje integrado, né, para que você gere para o paciente a qualidade. Né, e você tenha que ter a sua remuneração pelo resultado que você gere, não pela produção. Até porque é contrassenso, né? Eu recebo pela produção e a mensalidade é uma coisa fixa. Não dá para a conta bater no final do mês. Né? Deixa eu fazer duas perguntas finais, aí um bate-bola bastante rápido, porque estamos aqui avançando já um pouquinho no horário previsto. Até o Rodrigo, eu sei que tem mais um compromisso. Algum protocolo único adotado pelas instituições de vocês, ou isso fica a critério do médico? Como é que vocês têm adotado? Essa é uma pergunta. Eu já vou encaixar a segunda pergunta, também é uma pergunta bastante mais objetiva. Há uma discussão bastante grande em relação a testes. O país fala, o Brasil tem uma testagem baixa, uma testagem baixa. Mas nós temos visto que há diferentes tipos de testes. Há o teste do nariz, aquele teste onde você verifica se a pessoa está infectada naquele momento.
e há o teste para se verificar se a pessoa foi infectada e se ela já tem anticorpos suficientes. E esse segundo teste, há também 2 tipos de testes. Há o teste onde a pessoa tira lá uma gotícula de sangue do dedo, e é um teste rápido, e o teste mais demorado, onde há, de fato, a coleta do sangue é testado em laboratório, isso demora um pouco. O que nós temos visto é que há uma profusão muito grande, principalmente para as empresas, dos testes rápidos. E a gente não sabe qual a qualidade efetiva desses testes rápidos, sendo quase como uma imposição, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho. Hoje há uma notícia que a Martec, uma construtora, foi obrigada a testar todos os seus funcionários ali no canteiro da obra com o teste. Qual a efetividade desses testes? Então, 2 perguntas. Há um protocolo recomendável ou recomendado para as instituições de vocês quando da internação, ou isso fica a critério dos médicos? E como é que está funcionando a qualidade da informação obtida em relação aos testes hoje disponíveis no mercado? Acho que podemos começar com o Rodrigo e seguir o Alan. Isso, e aí, se me permitir, a indelicadeza de eu responder, e se vocês me permitirem, eu preciso depois ir para o meu outro compromisso, que já estão me chamando, peço perdões. Vou pegar até meu diploma aqui de biomedicina para dar essa resposta, né? Sobre o protocolo, ele tem que ser, no meu ponto de vista, ele tem que ser institucional, o médico, o corpo clínico tem que seguir o que a instituição prescreve, né? Até porque existe um comitê, existe um colegiado para desenvolver, criticar e aplicar um protocolo. Então, o protocolo ele é institucional, né? Não tem esse self-service para o médico fazer a sua vontade, não. Tem que seguir um modelo. Sobre a questão dos testes, o teste rápido, ele tem um falso negativo de 85% até, esse teste da gotinha, né? E você tem que virar a sorologia, né? Então você tem que estar infectado, o seu corpo tem que criar os anticorpos, né? Para que você tenha uma quantidade de anticorpos para você detectar. Isso pode levar mais de 21 dias, depende da sensibilidade do teste. Então você mesmo infectado, você já não tem mais nenhum sintoma, né? Só que isso leva mais de 21 dias para você ter a positividade. Você tem 15% de falso positivo também nesse teste rápido. Então eu questiono muito o custo e o benefício disso, e se a gente também não está enganando a população que está indo na farmácia fazendo e fala assim, eu sou negativo, não tive nada. E aí ele vai visitar vai visitar a avó, não sei o quê, e aí ele é assintomático e está me transmitindo. Justamente. Eu sou extremamente crítico. Veja, o teste de PCR, que é o teste do SWAB, ele está detectando o vírus, né? E PCR, que você vai buscar o DNA, faz tal, é a técnica. Ele, além de ter um falso negativo, mas é muito baixo, é uma técnica mais apurada, né? E você está vendo se a pessoa está naquele momento com o vírus. E você ter uma sorologia, mas com técnica e bem feita, né? Que é isso que a gente discutiu para ver lá o IgG do paciente. Mesmo ele tendo um falso negativo alto, é bem diferente do teste de farmácia, esse teste rápido, a gente só vai entender se ele já teve ou não a doença. E aí a gente pode entender, pela questão da área de saúde, se esse funcionário ele não vai ser contaminado, né? Porque a incidência de contaminação, a probabilidade é muito pequena, apesar de existir, mas é muito pequena. Então, até por uma questão assistencial, ele não vai transmitir, né? E por uma questão também de segurança, ele também não vai se contaminar. Então, ele é assistencialmente. Agora, na obra, eu fico querendo saber qual a função do pedreiro, saber se ele já está ou não está, mas isso só para a gente não dar tanta pressão na conversa. Essa é a minha leitura e a leitura do Lefort hoje para essa questão, Ricardo. Rodrigo, queria te agradecer muito, eu sei que você precisa ir, fica à vontade, só queria passar a palavra ao Alan para as considerações finais, mas já agradecendo a tua presença, muito obrigado pela tua atenção. Eu que agradeço a todos vocês. Rodrigo. Hoje em dia, informação de qualidade, você mais uma vez nos presenteou com bastante informação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Mas também tá com o Alan é fácil, né? Ele joga a bola, a gente chuta pro gol. O cara é o maestro aí, isso daqui ficou fácil. Gente, de coração, obrigado mesem. Eu preciso, desculpa a minha indelicadeza, mas eu preciso para outra reunião. Obrigado, Fred. Obrigado, Ricardo. Alan. Obrigado. Vamos continuar mais 5 minutos aqui. Queremos ouvir você.
Obrigado. Vamos lá. Então, essa questão dos protocolos, eu acho que tem duas coisas. Eu concordo com a posição do Rodrigo. Quer dizer, os hospitais têm comitês, né, de avaliação de protocolo. A gente também faz isso. Mas acho que tem um papel importante do médico que, de certa forma, vou fazer um paralelo, tá certo? Com uma licença poética para fazer um paralelo aqui. O médico, de certa forma, é igual ao piloto do avião. Quer dizer, ele, enquanto responsável na sua função, ele é aquele que tem a atribuição de fazer a escolha. Normalmente, esses comitês, eles definem protocolos institucionais que servem de guia de orientação para os médicos. Mas o médico tem uma certa liberdade também de escolher certas variações ou certos tratamentos, e é uma questão que aí ele precisa pactuar isso com a família, com o paciente, e nos casos, como a gente tem ouvido falar muito aí do tal dos tratamentos off-label. O que isso significa? São aplicações de medicamentos que não foram testados ainda clinicamente, em escala, para aquela doença especificamente, e que por alguma inferência ou alguma experiência parecem ter uma boa aplicação numa determinada doença. Portanto, o médico tem que entrar em consenso com o paciente, diz, olha, eu acho que vale esse tratamento, mas você precisa estar ciente de que esse tratamento eventualmente pode trazer danos, pode trazer efeitos colaterais, mas eu, como médico especialista, te recomendo que a gente siga com esse tratamento. Então, eu acho que assim, é vital que a gente tenha esses protocolos. Aqui no hospital que a gente fez, a gente pegou a área de pesquisa que a gente tem, coletando todos os estudos que estão sendo discutidos para o caso do coronavírus ao redor do mundo, compilando esses dados para que a gente tenha apurações estatísticas para oferecer em protocolos para que os médicos possam se basear e escolher a partir das opções que estão sendo discutidas ao redor do mundo, que vão muito além só do tema da tal da cloroquina que está em voga hoje. Então, eu acho que este é um ponto. Em relação aos testes, eu também acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu acho que está se criando um frenesi em relação aos testes. Os testes têm uma aplicação absolutamente determinada, com um grau de sensibilidade que só vale se for aplicado naquilo que tecnicamente ele foi desenvolvido. Então, por exemplo, o PCR. Não adianta você aplicar o PCR para quem está assintomático ou fora do ponto de onde ele tem carga viral para ser detectada. Então, o PCR vale quando a pessoa está entre o 4º e o 7º dia dos primeiros sintomas, porque é ali que existe carga viral suficiente para o teste ter sensibilidade e poder indicar alguma coisa. Então, indicar a aplicação do teste do PCR fora daquilo que ele é prescrito, a grande chance é de que ele não vai detectar nada. E aí você sai com a dúvida de se de fato você esteve, não teve contato, passou, não passou. O teste da sorologia, ele pode ser o teste rápido da gotinha do sangue, ou pode ser aquele que é feito em laboratório. Ele vai medir se você já teve contato e produziu anticorpos. Isso, a sensibilidade dele normalmente começa a ser de fato apurada a partir do 10º dia de sintoma. Então, tentar aplicar isso indiscriminadamente pode induzir as pessoas a falsas conclusões e colocar essas pessoas em risco, ou de se contagiarem, ou de contagiar alguém, porque ela pode, de fato, estar carregando o vírus. Então, tem que tomar cuidado com a origem do teste, tem que tomar cuidado com entender exatamente qual é a prescrição do teste e tem que entender que o teste tem uma certa margem de erro de não detectar adequadamente. Existem os falsos positivos e os falsos negativos em cada uma das condições. Então, eu tenho muitos amigos que estão me ligando, dizendo, eu estou com um lote de testes chegando, compro para aplicar na minha empresa ou não? Minha recomendação é não faça isso. Neste momento, vá atrás de laboratórios ou de empresas que tenham uma referência, porque eles estão fazendo os testes ao longo desses últimos 2 meses para escolher testes que, de fato, tenham uma aplicação mais consistente, com um resultado mais controlado. E eles vão garantir que o teste é aplicado da maneira adequada. Se eu usar o teste da maneira indevida, você vai ter uma resposta provavelmente indevida. Então, cuidado com essa correria do teste, essa demandada geral de aplicar teste em todo mundo, porque só vai achar que está tudo legal e não está. Alan, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente tem lido muito nos jornais sobre a história de uma rede internacional de pesquisa tal, e que o Brasil estaria com um patinho feio fora disso. Quanto isso é real? Ou seja, de fato, existe um intercâmbio? Vocês sabem o que está acontecendo no resto? Como é que é essa colaboração internacional de verdade? Ou o que a imprensa fala é verdade, nós somos patinho feio e estamos fora? Como é que é isso de verdade?
Não, eu acho que de fato existe um intercâmbio. Eu acho que existe um pouco de excesso nas colocações. Eu acho que estão pincelando às vezes as colocações de uma maneira mais intensa. Eu acho que tem movimentos que estão sendo feitos aí, né, no Brasil, que de fato não estão ajudando a promover uma aproximação, mas isso não elimina a realidade de que existe muito compartilhamento de informações das instituições e eu acho que, de certa forma, também do governo. Nós participamos aqui, os hospitais filantrópicos são aqueles que fazem parte de um programa chamado PROAD, né, que é um programa que direciona investimentos para desenvolver programas com o objetivo de apoiar o SUS, ou a rede, né, a saúde pública do país. E a gente tem participado de vários grupos de trabalho do ponto de vista científico, do ponto de vista de testes clínicos, com troca de informação, com pesquisas, que estão na fronteira de tudo isso que a gente está discutindo. A cloroquina funciona ou não funciona? O uso de antibiótico funciona ou não funciona? O respirador, como é que se aplica antes ou depois? Tudo isso está em discussão e a gente só vai ter respostas mais concretas disso com o decorrer do tempo. Quanto mais massa de estudo a gente tem, quanto mais pessoa avaliada a gente tem. Então, acho que está acontecendo, tá? Eu acho que tem muita coisa que é dita na mídia que, de fato, não reflete o que está acontecendo atrás das cortinas. Ou seja, existem publicações brasileiras hoje, nas revistas de ponta também, tratando isso. O Brasil está fazendo seu papel bonito, apesar do que a gente ouve na imprensa. Muitos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que está acontecendo, que aconteceu semana passada com a gente. A gente tem um centro, que é um centro de obesidade e diabetes. E se vocês forem acompanhando o que está acontecendo, o problema em grande medida do corona são as doenças, as comorbidades, são as doenças que o indivíduo tem que agravam o quadro clínico uma vez que ele é afetado pelo coronavírus. E a obesidade é um elemento crítico. Tem de fato, é um dos problemas mais sérios hoje de agravamento é a obesidade e a diabetes. E a gente tem um médico líder dessa nossa prática do CODE, que é o nosso Centro de Obesidade e Diabetes, que está fazendo estudos nisso e publicou na semana passada, numa revista de renome internacional, um estudo apurando a correlação do corona com as situações de obesidade e diabetes. Então, a gente está produzindo. Tem uma equipe de pesquisa, os médicos do dia a dia estão participando desses temas, e nós e outros hospitais estão fazendo também, estão produzindo papers, e a gente tem médicos muito, muito renomados, de muita expressão lá fora, dentro do ambiente brasileiro, que estão interagindo. Nós temos uma área de ênfase de oncologia também, que está conectada com os maiores centros do mundo, trocando informação e vendo quais são os protocolos hoje que a gente pode adotar. Então, tem muito intercâmbio de informação. Bom, Alan, mais uma vez, queria agradecer a tua presença, extremamente gentil. Obrigado por, como eu disse para o Rodrigo, nos brindar com informações de qualidade, informações mais precisas, que a gente realmente está precisando disso agora. E tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos, infelizmente, que nós vamos fazer no curso dessa pandemia. Obrigado, desejo a todos um bom final de tarde, um bom início de noite e muita saúde, e estamos aqui sempre juntos de vocês à disposição para atendê-los no que for preciso. Alan, obrigado também, Alan. Bom ver vocês. Um abraço. Obrigado. Enquanto sua recomendação a todos, fique em casa. É isso aí. Ricardo Schwerer, agradeço muito, obrigado pela gentileza e estou à disposição sempre que a gente puder ajudar de alguma maneira aí nesses debates, vai ser um prazer. Vamos contar com você, pode ter certeza. Vamos lá. Gente, de fato, fiquem em casa, se cuidem e nós vamos passar dessa. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai passar por essa. Boa, Alan. Obrigado. Abraço. Um abraço.